No sentido filosófico, a ética designa a reflexão crítica e sistemática sobre os princípios que norteiam a moral humana. Ou seja, a ética, ela reflete sobre as normas. Ela não é normativa porque ela não dita as regras, ela apenas reflete sobre elas. Ela começou a ser pensada lá na Grécia Antiga com Sócrates, que julgava que o ser humano era dotado de uma natureza racional, portanto, voltada para o bem. Então, seguida pelo seu discípulo, o Sócrates, que teve a mesma linha de raciocínio. Porém, ela só realmente foi sistematizada com Aristóteles, que apontava para a virtude como meio termo entre duas atitudes extremas, que era caracterizada como vícios por excesso ou por deficiência. Então, ao submetê-la a um hábito, ele adotou um modo mais prático à questão do controle das paixões pela razão, assim conduzindo o ser humano à felicidade. Bom, gente, eu vou falar sobre a importância da política. Eu trouxe 2 pontos de vista, ou 2 caminhos diferentes, que seria a política no geral e a política para Aristóteles. Bom, a perspectiva de política geral seria que a que todo mundo conhece, que a importância da política é para que a gente possa estabelecer as nossas leis, as nossas normas, as nossas regras, e também é para que ela nos estabeleça os nossos direitos, os nossos deveres de cidadãos, para que a gente pudesse conduzir as nossas ações, certo? Se a gente for levar a política e olhar ela com outra perspectiva, que seria a perspectiva de Aristóteles, veríamos que a perspectiva dele, o ponto de vista dele, era associar a política com a moral. E o seu último estágio de tudo, o último estado dele de tudo, é a virtude, que seria a formação ou o conjunto de moral que seria necessário para que o seu estágio todos acontecessem. E um outro detalhe que eu pesquisei também é que o objetivo de Aristóteles na política era justamente investigar as normas do governo, as investigações do governo, para que se eles realmente pudessem assegurar os cidadãos para que eles pudessem ter uma vida feliz. Bom, eu vou falar sobre Maquiavel. Maquiavel nasceu em Florença, na Itália, em 1469, e ele veio de uma família de poucas posses, mas ele mudou isso, se tornando o filósofo mais importante do Renascimento. E como ele fez isso? Bom, até hoje ele é muito importante para a política mundial e contemporânea, porque até hoje suas ideias são utilizadas na política. Vários presidentes, eleitores, enfim, utilizam suas ideias maquiavélicas. E você deve provavelmente ter ouvido já a sua frase mais famosa, que não tem nenhum prova que ele falou isso, mas enfim, a sua principal frase, que é: os fins justificam os meios. Isso porque ele dizia que para você conquistar um governo, você deve saber manipular as pessoas, e com isso você pode manipular as massas, que é o mais importante para você se tornar um governador. Por mais que o Maquiavel seja um filósofo do Renascimento, suas ideias continuam ainda atuais, o que pode assustar muitas pessoas, porque, como um filósofo do Renascimento pode ter suas ideias utilizadas ainda até hoje? E isso porque as situações, o contexto continua praticamente o mesmo. As pessoas, para conseguirem o poder, elas não se importam muito com o que vai acontecer com os outros. Por isso, a sua frase, os fins justificam os meios. Se ela quer conseguir alguma coisa, ela vai fazer tudo para poder conseguir essa coisa. E isso só ilustra mais o fato de que hoje as pessoas mentem mais ainda para conseguir o que querem, chegar até onde querem chegar. E essas são uma das principais ideias do Maquiavel. Uma das principais obras de Maquiavel foi o seu livro, O Príncipe, e nele está escrito que não tem como você adiar uma guerra, porque se você não fizer essa guerra, o seu inimigo vai fazer, o que pode deixar a vantagem para ele. Outro é que você não pode se julgar com bondade, porque se você quer ser um governador, você tem que julgar o bem e o mal de forma crítica e não ser bondoso com todas as suas decisões. E outra é que
você não deve, tipo, esperar muito das pessoas, porque a qualquer momento elas podem te trair. E com isso a gente vê que a visão de Maquiavel sobre o indivíduo, tipo, o ser humano, é muito ruim. Tipo, ele sabe que o ser humano não é bom totalmente e existe maldade no ser humano. Então, essas são as suas ideias. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho sobre governante ideal de acordo com Maquiavel. Como a Larissa disse, as ideias de Maquiavel são essas que ela apresentou. Seguindo, para ele queria falar de um governo não só ideal, mas de um governo real. Com isso, ele fala que um governante, ele não deve ser amado a ponto de ser idolatrado, mas ele também não deve ser odiado a ponto das pessoas não suportarem sua presença. Além disso, ele fala que o governo atual da época era dividido em duas formas: os grandes, que comandavam e faziam tudo conforme as vontades que desejavam, e os mais abaixo ou fracos, que eram submetidos a isso. Contudo, ele fala que o governo é dividido por essas duas tipos de pessoas. Pessoas que queriam dominar e as pessoas que tinham que se submeter a esse domínio. Com isso também junto vem a ideia da virtude, que seria o quê? Aproveitar a sorte que tem em determinado momento. Ou seja, por exemplo, num parlamento, se você tiver que fazer uma votação e para cumprir a sua vontade você tiver que mentir ou usar de omissão, você tem que fazer isso como um bom governante, um governante ideal, segundo Maquiavel, para que você aproveite a sorte e o momento que você teve com isso. Usando da virtude, você conquista fortuna e com essa fortuna você tem um bom governo. Se você conseguir usar a virtude e a fortuna, você tem que saber mantê-las também. Isso seria um sinal de um bom governante. Mas um governante que só usa a virtude ou só usa a fortuna não alcança o que precisa. Outra coisa que ele fala também é que os ideais religiosos podem atrapalhar, trazendo a ideia da virtude, que seria sempre a falar a verdade, nunca mentir, o que atrapalha a ideia da virtude. E com isso, um bom governante teria que criar uma nova ética com novas leis para que a virtude pudesse ser enquadrada. E somado a tudo isso, ele deveria ser também temido e não amado, porém não odiado, já que se fosse odiado as pessoas não o ouviriam. Então um bom governante sabe falar como, quando, independente da forma, independente de qualquer coisa também, fazer o que ele acha correto, sendo errado ou não aos olhos da virtude. A ética se relaciona com a política de diversas formas, mas as principais são no sentido da fundamentação moral, porque a ética ela exige que a moral seja levada em consideração nas decisões políticas, porque os princípios como a justiça, a liberdade e a igualdade social e o respeito aos direitos humanos devem ser seguidos à risca. Tem a responsabilidade por parte dos políticos para cumprir as promessas, por exemplo, que eles fazem. E também tem o dilema imposto pela ética por parte dos políticos, porque eles não podem, por exemplo, priorizar mais as próprias vontades ao invés da vontade do povo ou a vontade do partido que ele participa. Logicamente, isso não acontece na realidade, porque um dos maiores problemas que existem, na verdade, é justamente esse negócio da ética na política. Porque todo mundo sabe que a política não é muito ética, no final das contas, porque na prática nada é seguido assim. Tem um monte de problema aí, mas é isso aí. Essa é a relação. Oi, gente, eu vou falar um pouco sobre a falta de ética na política pra vocês. Ela causa várias consequências negativas que afetam tanto o sistema político quanto a sociedade de um todo, como a desconfiança e o descrédito na política, quando os políticos agem de uma forma antiética, seja através de corrupção, nepotismo, favorecimento de indivíduos e de outras práticas questionáveis. E a falta da ética, que cria um clima de descrença, levando muitas pessoas a se afastarem da participação política, diminuindo a legitimidade do sistema. A corrupção e desperdício de recursos públicos, que é a falta de ética que abre espaço para a corrupção, que ocorre quando os agentes políticos utilizam para obter benefícios para si próprio. Isso resulta no desvio de recursos públicos que poderiam favorecer muitas pessoas em grandes áreas como a saúde, a educação, a infraestrutura, prejudicando o desenvolvimento social e econômico do país. E a injustiça e desigualdade, que é a falta de ética na política muitas vezes resulta em decisões e políticos que favorecem grupos privilegiados, como por exemplo, divisão entre os mais ricos e os mais pobres, e minando também os princípios de justiça e equidade.
A estagnação e a falta de progresso é quando os políticos agem com falta de ética, priorizando interesses pessoais e de grupos em detrimento do bem comum. Isso pode levar à estagnação e falta de progresso da implantação de políticas efetivas e as decisões são tomadas com base de acordos obscuros e interesses pessoais. A dificuldade na resolução de problemas, que a falta de ética na política dificulta a capacidade deles resolver problemas urgentes e complexos quando os políticos estão mais preocupados com seus próprios interesses, de que trabalha em prol do bem-estar da sociedade e a formulação de políticas eficientes e a busca de soluções que se tornam mais difíceis. E para combater essas consequências é fundamental promover a ética na política, fortalecer a transparência e prestação de contas e participação cidadã. Além disso, é necessário também estabelecer mecanismos eficazes de controle e punição para aqueles que agem de forma antiética, promovendo uma cultura política baseada em princípios éticos e sólidos.